Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para dar uma pequena compensada na última aula, né, que foi realizada ontem, na quarta-feira, na nossa congregação. E só depois que terminou tudo é que eu vi que deu um bug lá no celular, né? Eu estava usando o celular como webcam. Aí eu coloquei um cabo, né, para fazer depuração USB e dar menos lag, né? Porque quando você usa o celular assim, só via Wi-Fi, fica um pouco de lag. Pode acontecer né, dar uma quedinha na internet e você acaba desconectando. Coloquei o cabo e pelo jeito não resolveu o problema, né? Acabou ficando tela verde também. Como eu estava prestando atenção na aula, né, fazendo a aula em si, eu não fiquei de olho no computador, tá? Então, até mesmo eu peço aos irmãos que tenham paciência, porque eu vou treinar, né, os jovens que estão chegando agora na congregação para lidarem melhor com o computador, né? Essa parte de edição, tudo, sou eu quem faço, né? Eu até parei de fazer vídeos editados no canal para não ficar gastando tempo com isso. Mas eu quero realmente preparar, né, os jovens para isso também, até mesmo para que eu fique totalmente conectado ao meu trabalho de ensinar e não fique preso à questão de preocupações com edição, certo? Por isso mesmo, eu estou fazendo esse vídeo para compensar, porque ontem aconteceu isso e eu não pude perceber, tá bom? Não pude perceber. Então, o vídeo vai continuar aí, né? No caso, a gravação da live. Tá tudo em tela verde, basicamente, né? Então, acompanhe como se fosse né, aqueles audiocasts, né? Aqueles podcasts antigos só de áudio. Mas eu quero fazer, então, esse vídeo só para resumir um pouco da aula de ontem, certo? E termos também aí, né? Eu vou compensar um pouco, né, o problema do vídeo de ontem, beleza? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Vamos então para, né, o resumo da aula de ontem. Então, vamos para este resumo, né? Ontem nós lemos, estamos na playlist de História da Igreja, e antes de passar, né, para a história após o fechamento do cânon, eu estou realmente me focando em Atos dos Apóstolos. E claro, né, quando for necessário, eu vou intercalar isso com as cartas, né, as igrejas que foram ali plantadas pelos apóstolos. Mas eu quero começar com Atos, né? Eu comecei primeiro do Antigo Testamento, fomos para um resumo do Novo Testamento e finalmente, no caso, especialmente em Atos dos Apóstolos, porque eu entendo que para que o público, né, a congregação, não é um tipo de aula voltado para o acadêmico, né, obviamente, mas para a congregação que eu pastoreio, né, que é o ponto mais importante para mim, a congregação. E, portanto, eu prefiro começar com Atos, né, começar com a própria Escritura, justamente para que já haja uma compreensão dos fundamentos da igreja, desde o Antigo até o Novo Testamento, para então nós podermos fazer uma leitura correta da história pós-cânon. Se não acontece isso, né, se as pessoas vão direto aos livros de história eclesiástica, de história do cristianismo, elas vão fazer uma leitura errada, né, e desconectada da própria Escritura Sagrada. Esse é um grande problema que existe hoje, por isso eu prefiro começar com a própria Escritura, tá? Porque a igreja vem da própria Escritura. É o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus, tá? Então tem que começar com a Bíblia mesmo, beleza? Então na aula de ontem nós aprendemos, de uma maneira bem resumida, do verso 1 até o verso 31 de Atos, capítulo 4, onde tem alguns acontecimentos importantes. Então basicamente seria uma divisão tríplice aqui, que é Pedro e João presos, Pedro e João perante o Sinédrio e a igreja em oração, tá? Basicamente essa é a estrutura da aula de ontem. Então, pude dar alguns exemplos importantes, por exemplo, quando pensamos no verso 1 a 4 de Atos 1, e vemos que Pedro e João foram Pedro e João foram presos, né? Pedro e João foram Pedro é bom, né? Foram presos. É importante compreender, né, que aquela foi a primeira reação do Sinédrio, né? Então, o Sinédrio já havia reagido a Jesus, certo? Já havia reagido a, a aquele movimento, não é, em torno de Jesus, né? Porque o viam como um tipo de agitador e eles se sentiam ameaçados, né? Especialmente pensando no prestígio que eles tinham enquanto autoridades diante do Império Romano, né? Debaixo do Império Romano. Então, o Sinédrio reagiu a Jesus e basicamente condenou Jesus. Foi, né, o Sinédrio era naquele contexto, né, o tribunal, o Supremo Tribunal, né, dos judeus, tá? Então, composto ali pelos sacerdotes, né, pelas famílias dos sacerdotes, pelos demais, as demais autoridades, né, fariseus, saduceus, escribas, etc. Então, basicamente, o que temos em Atos é a primeira reação do Sinédrio
aos discípulos, à igreja cristã. Lembramos que aí o contexto já, pensando em Atos capítulo 2, né, quando houve a conversão de 3.000 almas, então já havia um número considerável então de seguidores de Cristo ali, né, desde o dia de Pentecostes. Tá? Inclusive no capítulo 3, que é o que faz a transição para o capítulo 4, né, de maneira direta, observando a questão do homem que foi curado, né, um homem com mais de 40 anos foi curado ali, né, Deus curou aquele homem por meio dos apóstolos, aquele homem então se levantou, e começou a louvar a Deus, a pular, a seguir os apóstolos, não é? E isso foi um testemunho para todas as pessoas que estavam ali. O sinédrio reage, não é, justamente à pregação, né? Você vê a manifestação, o milagre, mas a pregação sobre a ressurreição de Jesus Cristo, não é? E a ressurreição nele, isso incomodou profundamente. Então, guardas, não é, foram abordar os discípulos, Pedro e João. Então, nós notamos que essa primeira reação do sinédrio foi uma reação policial mesmo, tá? Então, está acontecendo algo aqui, não é? E, portanto, esse algo que está acontecendo, não é, ameaça basicamente a nossa própria ordem em si, né? Então, eles são detidos, basicamente, passam a noite na prisão, para que o Sinédrio pudesse se reunir no outro dia, não é? E aí nós vemos já do verso 5 até o 22, né? Pedro e João perante o Sinédrio, no outro dia, eles se reúnem justamente para deliberar sobre o que estava acontecendo, né? Então, o que eles viram? Eles viram um homem que foi curado e também observaram ali, não é, que Pedro e João estavam pregando o evangelho sobre Jesus que ressuscitou, tá? Inclusive sempre responsabilizando aqueles que estavam ali. Então é bem interessante observar como que o Sinédrio vai deliberar. Eles demoraram com isso, né? Vamos pensar bem o que fazer com estes homens, certo? E o resultado final é que eles fizeram ameaças, né? Eles fizeram ameaças, mas eles não conseguiram, por meio de argumentos, não é, justificar a permanência da prisão deles ou algum outro tipo de punição. Então, a primeira reação do Sinédrio, a primeira perseguição que eles sofreram ali, não foi uma perseguição física, né? Eles não foram agredidos nem nada, mas eles realmente procuraram analisar bem. Inclusive, nós podemos notar que eles não tomaram nenhum tipo de atitude um pouco mais radical, justamente por conta do receio que eles tinham da multidão. As pessoas viam, né? Viam o que estava acontecendo. As pessoas testemunharam. O homem de 40 anos, mais de 40 anos, que estava ali, não é, era conhecido de muitas pessoas. Eu até citei na última aula, né, que aquele homem ficava à porta do templo chamado Formosa, né? Então, muito provavelmente, Jesus passou por ele muitas vezes, né? Mas não o curou, deixando isso para os seus discípulos, para mostrar que ele continuaria operando por meio de seus discípulos, por meio de sua igreja, né? Então, basicamente, aquilo que os líderes israelitas daquele contexto, né? O Sinédrio, né? Os membros do Sinédrio, eles entenderam que era uma questão, um caso já fechado, arquivado, completo, já foi resolvido matando Jesus. Eles se depararam, então, com o caso novamente, ou seja, o caso de Jesus continua em aberto, porque os discípulos dele estão pregando o que ele pregou. Tá? E eles puderam reconhecer que todos aqueles, né, inclusive Pedro e João, eram seguidores do homem que há pouco tempo eles tinham matado. Né? Matado, né, usando os ímpios, usando o próprio Império Romano, né, mas pelas leis judaicas. Então o que acontece? Eles realmente tentaram argumentar, fizeram ameaças nesse sentido. Isso vai se repetir, por exemplo, no capítulo 5, né? Mas observemos aqui que eles realmente fizeram ameaças com relação a isso, para que eles parassem de falar. Eles quiseram proibir os discípulos de falar em nome de Jesus. Eu fiz algumas aplicações, não é, comparado com o nosso próprio contexto, porque é isso que o mundo faz. O mundo quer impedir que nós falemos em nome de Jesus. Eu até cheguei a citar que, fazendo uma comparação e mostrando as diferenças dos nossos dias, hoje, né, as pessoas criam conceitos particulares sobre Jesus, inclusive um Jesus que é muito adaptável, por exemplo, às pautas políticas progressistas. Então, né, querem calar a pregação sobre o verdadeiro Cristo, o Cristo que é o Filho do Deus vivo, né, o Cristo que está revelado na palavra. E querem, basicamente, anunciar um Cristo pop, um Cristo progressista, um Cristo que não é Deus, um Cristo que não é cheio de autoridade, não é? E, portanto, é aberto ao ser humano, às sugestões dos homens, às mudanças que os homens promovem. Não é? Então, basicamente é isso. Né? É uma maneira de perseguir e calar a verdadeira pregação sobre Jesus Cristo. Tá? Então, falei um pouco sobre isso. E o detalhe, né, para nós concluirmos aqui, é a ação, a reação da igreja. Tá? Eu vou só dar uma olhadinha, vou ler, na verdade, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Atos capítulo 4. Eu vou ler aqui para vocês a oração que eles fizeram, né? A partir do verso 23.
É, muito bem. Então vamos lá. Diz bem assim, ó, observem bem. E soltos eles, né, eles tiveram que soltá-los, justamente porque eles deliberaram e não conseguiram achar razão para prendê-lo. Isso aconteceu muitas vezes com Jesus também, tá? Basta ler os evangelhos. Eles tentavam muitas vezes, né, criar iscas, armadilhas para derrubar Jesus, né, no sentido de que ele falasse algo contrário à própria lei, né, que eles queriam colocar Jesus contra Moisés, por exemplo. Nós vemos isso, né, por exemplo, nas vezes em que Jesus curou no sábado ou quando os discípulos, né, no caso, eles colheram espigas nos sábados, né, no sábado, no caso, para se alimentarem. Eles sempre procuravam, né, de alguma maneira, incriminar Jesus para terem razão para matá-lo. Essa é a realidade. Eles estavam perseguindo Jesus, certo? E o que acontece? Então, eles soltaram os discípulos por não terem argumentos, né? Não tem como. Se eles fossem agir de maneira injusta naquele momento, né, aplicando a lei de maneira indevida, negando o fato, eles no fim acabariam provocando a multidão contra eles mesmos, né? Eles não queriam fazer isso, né? Porque apesar de eles serem as autoridades, nós sabemos que se o povo está bem agitado mesmo, inconformado e revoltado, né? O povo vai acabar não obedecendo aqueles líderes, não respeitando mais, certo? Isso é muito comum, né? Então poderia causar um tipo de revolução ali, tá? Inclusive é importante lembrar também que a preocupação dos líderes do Sinédrio não foi com o acontecido, né? Por exemplo, eles não estavam, eles estavam incomodados, né? Ou pelo menos eles não ficaram impressionados com a testemunha, o homem curado. Tipo, um homem foi curado. Todo mundo conhece esse homem aqui, tá? Era aquele mendigo ali, ó, que ficava sempre à porta do templo chamado Formosa, né? Aleijado. Então, eles não se impressionaram com isso. Muitas vezes Jesus também teve que lidar com isso aí. Eles não se impressionaram. Por exemplo, também Jesus curou um homem aleijado, né? E eles não se preocuparam, não se impressionaram com o fato da cura. Eles questionaram porque era sábado. Tipo, por que você não cura em outros dias da semana? Tem que ser no sábado? Tipo, certo, Deus operou um milagre. Vocês são cegos por acaso? Não estão vendo isso não? Aqui do mesmo jeito, né? A preocupação deles, né? Ou o espanto deles, né? Ou ficar impressionados não era por conta do milagre que Deus operou. A preocupação deles era com as testemunhas, não é? Com Pedro e João. Né? Ou seja, sempre uma preocupação política, é o que nós vemos aí. Então, verso 23, ele vai dizer: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Então, foram para a igreja, no caso, para os demais cristãos, né? E falaram tudo. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: Por que bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, o que vemos aqui, meus irmãos, é que as ações, né, digamos assim, a ação da igreja foi justamente buscar a Deus. Né? As ameaças dos supremos, dos juízes, né, levou os cristãos a clamarem a Deus, tá? E isso é uma lição muito preciosa para nós. Eu até citei, né, que, veja, nós como cristãos temos um papel na sociedade importante e temos que exercer a nossa cidadania e não devemos nos omitir, né? A omissão também é pecado. Então, vamos pensar nisso em relação à política, aos magistrados, às autoridades públicas, né? Aos políticos eleitos realmente. Nós temos que nos posicionar, tá? É, nos omitir, né, de darmos a opinião, né, não é uma opção para nós, tá? Se, por exemplo, existem meios para isso, né? O meio político, por exemplo, é o voto. Né? Então, é o apoio a algum tipo de candidato que defenda pautas que não sejam progressistas e, obviamente, opostas à igreja, à liberdade, etc.
Então, veja, isso não quer dizer que nós temos que ter político de estimação, né? Isso é um erro até, né? Acontece muito aqui no Brasil, e isso é tão comum no Brasil que as pessoas, elas não conseguem nem entender quando você não é um idólatra de um político, né? Se você votar em alguém, apoiar alguém, na cabeça de muitas pessoas você já é um idólatra político, né? Isso é gente doente isso aí, né? Não precisa nem considerar. Mas o fato é que isso realmente acontece. Então tem muitas pessoas que são assim. Talvez a maioria do povo seja desse jeito. Existe uma dependência muito grande do povo com relação à política. É até estranho, né, você falar sobre uma cultura cristã no Brasil quando as pessoas elas acham que tudo será resolvido com política partidária, eu digo. Se você colocar um político no poder, ele vai salvar o país, não é? E o que vemos? Essas pessoas dão tanta ênfase aos políticos, aos homens no caso, né? À organização, né? Que acabam se esquecendo que quem tem o poder e quem é soberano sobre tudo é Deus. O que vemos aqui em Atos é que a atitude dos discípulos de Cristo, né, da igreja cristã, não foi simplesmente procurar, não é, aqueles mesmos magistrados para fazer um tipo de protesto, não é, e tentar resolver com eles. Eles não entraram no jogo político. Não é? Isso não quer dizer que nós devemos nos omitir, são contextos diferentes. Temos que nos posicionar, obviamente, mas apesar disso, o que estava como prioridade para eles era o Senhor. Clamar ao Deus Todo-Poderoso, como Pedro inicia, né? Como eles iniciam sua oração, eles clamaram isso, né? Falando o Senhor, Criador do céu e da terra, não é? E é interessante como que eles oram e eles citam na oração o Salmo 2, né? Um salmo imprecatório, que fala justamente sobre o levante, não é? Das nações, dos gentios, dos reis contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Cristo. E eles oram justamente já aplicando essa verdade que está no Salmo 2, né? Um salmo de Davi, onde de fato, não é, ali estavam se levantando. Ele cita Herodes, ele cita Pilatos, os gentios e também os próprios de Israel ali. Ou seja, estavam todos se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido. As ações do Sinédrio eram ações, no caso, contra o Senhor e contra o seu ungido, né? O alvo visível é a igreja, são os cristãos, mas eles estão atacando de fato o Senhor e o seu ungido Jesus Cristo. E eles oram a respeito disso, não é? E o detalhe é que eles pedem a Deus, né? Eles pedem a Deus que o Senhor conceda que eles falassem com mais autoridade, não é, a palavra de Deus. Ou seja, o que eles pedem é que o Senhor não permitisse, não é? O Senhor não permita que eles ficassem covardes diante disso, que as ameaças não fossem, não é? Eles até falam na oração, né? Olha para as ameaças deles, ou seja, eles pedem para não ficarem covardes, que o Senhor sustentasse ali, não é? Com coragem de pregar o evangelho. Eles pedem isso e Deus atende a oração, né? O texto diz que o lugar onde estavam se moveu e eles foram cheios do Espírito Santo e falaram com mais ousadia a palavra de Deus, tá? Então, é uma lição preciosa para nós, né? Muito preciosa, que venhamos aprender com isso também, não é? Como que a igreja agiu no início, naquelas primeiras perseguições aos cristãos, que continuava sendo perseguição a Cristo, basicamente é isso. Não é? Como eles buscaram primeiramente a Deus, como eles apresentaram a Deus as autoridades, tá? É uma lição para nós. Nós precisamos orar mais, certo? Mais do que, por exemplo, nos manifestarmos politicamente. Temos que nos manifestar, com certeza, não podemos ser omissos. Não faz sentido, como cristãos, ficarmos, por exemplo, escondidos e omissos diante de situações políticas, partidárias e ideológicas que acabam trazendo pautas, não é, que são contrárias à palavra de Deus, contrárias à nossa liberdade, à liberdade de culto, por exemplo, contrárias aos princípios cristãos. Então, nós temos que nos manifestar e procurar realmente apoiar. Veja, o vídeo não é falar sobre política, não, mas é uma situação real da sociedade. O sinédrio não representava apenas um poder religioso, mas político também. Mesmo que debaixo do Império Romano, eles tinham suas liberdades de aplicar suas próprias leis. Então é muito importante compreender isso. Isso toca na questão política. Eram os supremos dentro de Israel, né? Abaixo, obviamente, do Império Romano. Eram os supremos ali, diante do povo, o sinédrio, não é? O tribunal deles. Não é? E os discípulos, diante da perseguição do tribunal, oraram a Deus. Não é? Observem nós, né, a situação do nosso país, né? Nosso amado Brasil. Como nós estamos, né, sempre tensos ao falarmos sobre supremos, né, sobre tribunal, sobre juízes. Pensemos bem, não é hora realmente de ficarmos mais atentos à nossa devoção a Deus e procurarmos mais ao Senhor, aquele que é realmente o supremo, né, o soberano. Então,
É importante compreendermos isso, tá? Então, se os irmãos querem se aprofundar um pouco mais, acompanhe então toda a aula que está com tela verde, mas quis fazer realmente um resumo, tá bom? Para que vocês tivessem realmente um pouco mais de atenção com relação a isso, tá certo? Vou tentar resolver para que isso não aconteça mais nas próximas lives, né, de aulas aqui no canal, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado, né? Um resumo bem longo de 20 minutos, né? Mas a aula também é bastante longa. Mas qualquer coisa, deixem comentários aí também, tá bom? Eu agradeço pelo apoio de vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Olha só, agora você pode ser um patrocinador do canal Cultura Reformada. Se você está sendo edificado por este canal e tem aprendido mais sobre a tradição reformada, então eis a oportunidade de você também contribuir com esse trabalho de resgate à tradição reformada. Basta acessar o QR Code ou então a chave Pix. O valor é por sua conta. Combinado? Já aproveita e assiste logo outro vídeo aqui, beleza?